Irmãos, hoje nós temos um desafio, hoje iniciamos um desafio, melhor dizendo, que é estudarmos juntos aos domingos pela manhã, na verdade, aos terceiros domingos pela manhã, a carta de Pedro, primeira carta de Pedro. E se Deus nos der graça, né, se Deus permitir, nós queremos discutir esse importante texto do Novo Testamento, juntos aprendermos com o apóstolo Pedro quanto à vida cristã de modo geral, né? Como o Senhor Jesus quer que nós vivamos nesse mundo que, de certa maneira, guardadas as proporções, é o mesmo mundo que Pedro escreve para os irmãos se guardarem. Então, eu quero desafiar os irmãos a lermos juntos 1 de Pedro, hoje, 1 de Pedro, capítulo 1, e os versículos 1 e 2. Esse enorme texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Senhor, mais uma vez clamamos a Tua graça sobre nós, porque nos reunimos aqui para adorá-lo, para que o Teu nome seja exaltado. Mas nós temos plena consciência da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade, da nossa infinita diferença entre o Senhor e nós. E é por isso, com humildade, que nós clamamos que o Senhor receba a nossa adoração. E também, ao mesmo tempo, o Senhor fale ao nosso coração para que sejamos purificados, sejamos santificados, sejamos transformados e mais parecidos com Jesus dia a dia. E que, pela instrução da Tua palavra, pela mediação do Teu Espírito, esse dia seja um domingo repleto da Tua bênção no nosso coração, nos equipando, nos preparando para servi-lo e proclamá-lo para todas as pessoas que conosco tiverem contato. Sejamos reabastecidos pela obra do Teu Espírito em nós, alimentados pela Tua palavra, e assim possamos melhor Te servir. Rogamos a Tua bênção. Desperta-nos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para entendermos Tua vontade. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Não sei se vocês gostam de arte. Não é muito comum a gente... eu acho mais comum a gente ir para o cinema do que para o museu, né? Mas talvez você goste de arte, então você, mesmo quem não gosta, sabe quem foi Miguel Ângelo, um multiartista, né? Ele teve várias facetas, mas eu queria chamar a sua atenção para as obras de escultura de Miguel Ângelo. Ele revolucionou, né? A riqueza de detalhes, a perfeição com que ele esculpia os mármores. Era impressionante, né? É impressionante até hoje. Mas é interessante também pensar que um artista desse calibre deixou algumas obras inacabadas.
Não sei se você sabe, mas lá no Museu de Florença existem 4 obras, aliás, 4 lindas esculturas inacabadas. E que nenhum outro artista se atreveu a terminá-las, né? Porque quem ia mexer na obra de Miguel Ângelo, né? Realmente, fora eu, acho que ninguém mais teria essa coragem, né? Porque pode estragar tudo. Então fica aquele sonho de como seria se ele terminasse aquela escultura maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ver, talvez você possa fazer isso também pela internet. A gente fica imaginando o que seria aquelas esculturas, né? Eram todas feitas com... A ideia é que fossem homens carregando alguma coisa, que a gente não sabe o que, porque ele não terminou. Mas é muito rico. E mesmo ainda inacabada, mesmo sem sabermos o que seria no final, a gente pode ver a riqueza de detalhes e a beleza do que imaginamos seria aquela obra se ela tivesse sido terminada. E assim, não estou falando de Miguel Ângelo porque é conhecido, mas tem outros artistas também, pintores também, que começaram algumas obras e, por serem finitos, né, como todos nós, acabaram não terminando-as. E todos lamentamos porque eles não terminaram, porque certamente seriam outras obras magnânimas, como foram as que eles deixaram. Como, por exemplo, a gente fica nessa expectativa das obras de Miguel Ângelo, a julgar pelas obras que ele fez, que ele terminou. Então, quando você olha para aquelas, diz: uau, se ele tivesse terminado aquela, então, uau! Eu queria pensar um pouco hoje sobre essa obra não terminada. Já que vamos pular o já que. Essa primeira carta de Pedro foi escrita aos foragidos, aos forasteiros da dispersão em 5 cidades da Ásia Menor, descritas aí, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que hoje, essa região aqui, hoje corresponde à Turquia. Então, essas igrejas que Pedro está escrevendo são hoje onde nós conhecemos como Turquia. Mas eram um grupo de crentes gentios que estavam vivendo nessa localidade. E a gente pode perceber ao ler esta carta, ao estudar essa carta, que esses irmãos aqui estavam passando por algum tipo de provação e, ao mesmo tempo, estavam à mercê de falsos ensinos heréticos implementados por alguns falsos mestres cristãos. Então, Pedro se apressa em exortar e incentivar os irmãos desta localidade a perseverarem, melhor dizendo, na fé que receberam através da pregação apostólica e a incentivá-los a se comportarem como cristãos e a se organizarem em igreja para que juntos rechaçassem esses ensinos heréticos. Então, tomando isso como parâmetro, nós queremos estudar esta carta e olhar, se você ter uma visão geral sobre a carta de Pedro, você vai perceber a preocupação que o apóstolo Pedro tem sobre essa invasão cultural e herética que estava perturbando a vida dos nossos irmãos lá na Ásia Menor. E por causa disso, ele escreve. Então, vamos tentar absorver esse ensino.
Agora, especificamente o texto que nós temos aqui, versículo 1 e 2, que é a abertura desta carta, né, o início desta carta, Pedro lança sobre nós, ele faz uma proposta de uma nova visão sobre a igreja. Então, não sei se você pôde perceber na leitura, mas para Pedro, ele vai apresentar a igreja aqui como o novo Israel de Deus. E eu queria mostrar como ele faz isso nesses 2 versículos. Em primeiro lugar, ele fala desta nova interpretação. Tá? Então, como que ele faz isso? Ele se apresenta. É claro, Pedro não precisa de apresentação, né? Então, a grande questão que muitos estudiosos levantam é quem é este Pedro que está escrevendo? Ou Paulo, ou seja lá quem for que esteja escrevendo, né? Quem é ele? No caso de alguns escritores, ele tem que se apresentar. Ele tem que dizer quem ele é, irmão de quem ele é, filho de quem ele é, e etc., para que as pessoas pudessem ter essa referência. Já o apóstolo Pedro dispensa apresentações, porque ele é um dos mais conhecidos dos apóstolos de Jesus Cristo, um dos 3 mais íntimos, e no primeiro momento da igreja, no primeira leva de crentes da igreja, ele assume a liderança. Então, dispensa apresentações. Por isso ele diz que apenas ele é o Pedro que está escrevendo, e ele vai usar aqui uma credencial não apenas para dizer que ele é o apóstolo, mas sim ele está mostrando que, quando eles usam essa expressão apóstolo de Jesus Cristo, é muito importante que a gente entenda que dizer isso significa dizer que o próprio Jesus está usando o seu servo, o seu apóstolo, para dirigir a sua igreja. Porque a função apostólica é exatamente essa, ser porta-voz de Jesus. Para lembrar os irmãos, o livro de Atos nos ensina que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele deixou os seus apóstolos para que eles dirigissem a igreja. E os apóstolos exatamente tinham que reinterpretar o Antigo Testamento à luz dos fatos ocorridos naquela época, com a vinda de Jesus e a morte e ressurreição, e então traduzir isso para a igreja. A igreja cristã surge como base do ensino dos apóstolos. O livro de Atos, capítulo 2, nos diz que eles cresciam debaixo do ensino apostólico. E esse ensino apostólico, que era essa nova interpretação, né, ou melhor, essa interpretação da visão do Antigo Testamento sobre o Messias, agora guiados pelo Espírito de Deus, esses apóstolos tomavam textos do Antigo Testamento e traziam à luz dos fatos acontecidos naquela época para provar para os irmãos e para os judeus da sua convivência que Jesus era o Cristo prometido. E através dos apóstolos, Jesus dirigia a sua igreja. Eles eram tomados pelo Espírito de Deus para fazerem isso. Portanto, o que Pedro está nos ensinando aqui no início da sua carta, ele diz, quem está dizendo aqui é o Pedro, mas é Jesus que mandou dizer, porque eu sou o apóstolo de Jesus. Eu estou aqui representando o Senhor Jesus. E eu quero então dizer algumas coisas para vocês, irmãos aí da Ásia Menor. Prestem atenção. É o Senhor falando conosco. Agora, ainda dentro do versículo 1, você vai perceber que ele vai trazer aqueles velhos paradigmas que tornavam Israel o povo de Deus, ele vai trazer e vai mostrar para a gente que a igreja usa os mesmos paradigmas que Israel no Antigo Testamento. Em
primeiro lugar, ele vai falar aqui sobre eleição. E o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser o seu representante diante dos demais povos ou das demais nações, anunciando a graça maravilhosa dele, de Deus. E é muito interessante quando você estuda a história, né? O nosso licenciado e futuro pastor Ayrton trouxe para a gente na escola dominical durante um bom tempo a história, né? Veio mostrando a história de Israel, a evolução disso, a transformação de uma família em um povo, em uma nação, né? A gente foi acompanhando esse desenvolvimento muito bem desenvolvido aqui por ele, né? Para a nossa compreensão, mas é exatamente isso que Deus fez. E ele escolheu Israel para mostrar a graça dele. Esta eleição proposta aqui por Pedro, chamando a atenção da gente, né, para isso, é exatamente reviver ou repensar o que Deus começou lá atrás, no livro de Gênesis, quando ele separa o Abrão dentro de um povo politeísta para transformar o que seria esta família em uma nação. Então, Abrão sai dali, vem para Padã-Arã, de Padã-Arã vai para Canaã, de Canaã vai para o Egito e volta, e sempre debaixo dos cuidados de Deus. Deus escolheu Abrão para começar. E é importante perceber que, dentre todas aquelas pessoas lá de Ur dos Caldeus, de onde Abrão era cidadão, Deus poderia ter escolhido qualquer um outro, mas ele não escolheu. E ele obedientemente seguiu a orientação de Deus. Mas se você seguir a história, você vai perceber que de Abraão, agora já Abraão, surge Isaac. Deus escolhe Isaac e não Ismael. E de Isaac, Deus escolhe Jacó e não Esaú. E de Jacó, Deus escolhe Judá. Para dar continuidade à sucessão daqueles que o adoram. E de Judá, ele escolhe Jesus. Sempre houve eleição. Sempre houve a escolha de Deus. Segundo, a peregrinação. A referência aqui, né, quando ele diz que eleitos, forasteiros, eleitos que são forasteiros da dispersão. Esses forasteiros aqui, versículo 1, tem a ver com uma referência clara à saída do povo do cativeiro egípcio. Quando o povo sai ali, debaixo da ação de Faraó, do governo de Faraó, e vai para a terra prometida. Mas, até chegar lá, eles têm que peregrinar no deserto. Uma saída triunfal, mas um caminho muito difícil. Deus levantou Moisés, aliás, Deus preservou a vida de Moisés, comissionou Moisés, treinou Moisés para retirar o seu povo lá do cativeiro e conduzi-lo à terra prometida. Esta caminhada desenvolvida ali pelo povo de Israel, que deveria ser curta por causa da incredulidade, por causa do desejo de voltar, custou para eles 40 anos.
E neste caminho, ouvi inúmeras experiências do povo de Deus com Deus. E, de certa maneira, isso firmou vários conceitos importantes no coração daquele povo. Foi através da dificuldade. Foi através das lutas, da escassez. Foi firmando no coração daquele povo quem é o Deus que os tirou da terra do Egito. Portanto, as provações necessariamente não são ruins. Com certeza são desagradáveis. Ninguém pode dizer que provação é agradável, né? Senão não é provação. Desconfortáveis, com certeza. Perigosas. E até mesmo angustiantes. Mas sempre podem trazer benefícios se nós as enfrentarmos com as forças que Deus nos dá. Se nós continuarmos firmes, confiando em Deus, sejam quais forem as provações ou tentações, nós podemos vencer e sairmos do outro lado vitoriosos e fortalecidos. E no caso aqui dos irmãos, lá na região da Capadócia, Ásia, Betínia e Ponto tal, Ásia Menor, eles também estavam enfrentando muitas dificuldades. Mas isso necessariamente não era ruim. São forasteiros. Como nós até hoje somos. Estamos longe da nossa pátria. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Somos visitantes. Quando chegarmos lá, aí nós vamos fixar residência. Até lá, não se apegue às coisas daqui. Elas nos enganam. Elas tentam nos prender, mas não são nossas. É isso que Pedro está dizendo. Essa dispersão, portanto, descrita aqui, é claro que ela não é real, né? Porque eles são gentios, eles são povo desta região mesmo, alcançados pela graça de Deus, mas porque eles são forasteiros, que a terra celestial não é lá. Pedro chama aqui de dispersão. E nesse sentido, lembre-se, os salmos anunciam, desde bem antes da vinda de Jesus, que todo o Antigo Testamento, né, salmos como poesia, mas todo o Antigo Testamento, e vários desses salmos afirmam que Deus é o Senhor das nações, não apenas do povo de Israel. Vários salmos anunciam isso. E não só os salmos, os profetas também. Outro grupo de livros que você pode perceber isso são os profetas, porque eles lançam a profecia não somente sobre Israel, mas também sobre os outros povos, o julgamento sobre outras nações, de perto e de longe de Israel, pois ele é o criador e o mantenedor de todas as pessoas, não apenas do povo de Israel. Portanto, Deus governa o mundo inteiro, todas as criaturas, e não apenas um pequeno grupo de pessoas incrustadas ali na Palestina. Mas Deus usa um método diferente, né? Quando falando sobre Israel, Deus o chamou para ser testemunha entre as nações. Mas Israel gostou de ficar caladinho, sentadinho,
e tentando dizer o seguinte: quem quiser aprender sobre Deus, vem até mim. Ficou meio que entrincheirado assim na sua terra. Então, Deus promoveu uma dispersão. Veio outro povo, os babilônios, e levou o povo de Israel e espalhou o povo de Israel. E necessariamente isso não foi ruim para Israel, porque cada um dos judeus lá, que estavam em outras terras, abriu uma lojinha e começou a vender lá, os primos começaram a vender tudo, e se deram muito bem. Tanto é que quando Deus começou a fazer o retorno, através de Zorobabel, muitos deles não quiseram voltar, porque estavam bem estabelecidos. Mandaram dinheiro para a reconstrução, mandaram as coisas, mas eles mesmos não voltaram. Esse tipo de dispersão promovida por Deus, causada obviamente pela desobediência do povo que não quis obedecer ao Senhor, e por isso Deus mandou o castigo através dos babilônios para levá-los, mas Deus fez uma obra e espalhou essa fé, para que os judeus pudessem dar testemunho entre as nações. Mas o que eles fizeram de novo? Se fecharam em si mesmos. Pequenos grupos, sinagogas, vamos ficar aqui. Quem quiser aprender tem que vir para cá. Pedro então faz esta comparação, agora falando sobre a igreja, e ele mostra que também a igreja foi espalhada, está entre as nações, está em vários lugares ao mesmo tempo, como uma espécie de dispersão. Mas agora nós temos a responsabilidade de não cairmos no mesmo erro e anunciarmos o Senhor e promovermos a fé cristã onde o Senhor nos colocou. Então, lá na Ásia Menor, as pessoas não precisavam vir até Jerusalém para aprender dos apóstolos. Aqueles irmãos e irmãs que lá estavam, poderiam ser pregadores, testemunhas da salvação e da graça do Senhor, nesta dispersão cristã. E por último, irmãos, a Trindade é mostrada aí, a igreja, essa nova visão, esse Israel novo, é mostrado aí como sendo uma obra de Deus. E Pedro vai dizer, a presciência, isso aconteceu através da presciência de Deus Pai. Primeiro a gente tem que pensar um pouco o que significa a palavra presciência. E há duas formas de nós entendermos isto, essa eleição promovida pela presciência. Primeiro delas, a antevisão. O que isso significa? Significa que Deus, sentado no seu trono, anteviu, ouviu com antecedência quem haveria de crer em Jesus Cristo. E aí então ele, para adiantar o expediente, ele escreveu o nome dessas pessoas no livro da vida, e assim estava elegendo essas pessoas. Ele estava fazendo isso com antecipação, porque ele estava olhando lá para frente e vendo que o César Marinho iria crer um dia, lá no Brasil ele iria crer. Então, para adiantar, ele escreveu aqui o nome dele no livro da vida. Essa é uma visão. A outra visão é através do beneplácito. Ou seja, Deus não apenas sabia passivamente que aquelas pessoas haveriam de crer, mas ele sabia porque ele tinha determinado que essas pessoas haveriam de crer. Estes, agora,
que ele escreveu no livro da vida, o nome deles no livro da vida, ele faria com que estas pessoas viessem a crer. É de forma ativa. Portanto, essas são duas visões que a igreja cristã tem sobre esta questão da eleição, através da antevisão, né, ou através da presciência de Deus. E eu entendo muito bem o que os nossos irmãos que pensam sobre a antevisão trazem na sua discussão. E principalmente os argumentos sociológicos que eles trazem. Eles dizem, por exemplo, que se não for assim, se não for apenas por uma questão de ver com antecedência, Deus seria injusto, porque não seria a mesma oportunidade para todo mundo. Então, não seria muito justo, Deus não estaria sendo justo aqui. E também eles dizem que essa é uma forma bem importante de se pensar, de que cabe ao homem, cabe a você decidir. Então, toda a responsabilidade sobre salvação repousa sobre você. Você tem que tomar uma decisão. E você tem que, decidindo assim, você sela aquilo que Deus tinha visto lá atrás. Ou não, né? Você não sela, mas porque ele tinha visto que você não ia selar. Mas você decide. Então, eu entendo muito bem esses argumentos e acho interessantes. Mas nós reformados, nós entendemos que a regra básica, a doutrina mais importante da igreja cristã é a soberania de Deus. E pensando sobre a soberania, Deus nunca é passivo. Ele nunca deixou à mercê de qualquer uma das suas criaturas tomarem decisões sobre a ação dele. É sempre ele que age sobre suas criaturas. E, portanto, eleição, que é um derivado da soberania de Deus, nós entendemos que é Deus quem agiu. Essa presciência significa que Deus já sabia quem ele queria eleger. Por isso, lá atrás, antes de nós nascermos, antes dos nossos pais se conhecerem, Deus já havia determinado o nosso nascimento, a nossa vida e o momento pelo qual o Espírito Santo, nos conduzindo, nos mostraria que a única forma de sermos salvos é através de Jesus Cristo. E nos despertando, nos concedendo, nos doando fé para crermos e sermos salvos. É nesse sentido que eu gostaria de pensar aqui com os irmãos, da forma reformada, né, que Pedro está mostrando, que para mim é muito claro isso, mas eu tenho que admitir que algumas pessoas têm dificuldade. Por isso, olhando dessa forma, seguindo o texto, você vai perceber que a obra do Pai foi escolher e determinar que essas pessoas X, Y e Z fossem salvas. Mas há uma obra do Espírito Santo através de uma santificação. Diferentemente da eleição, que foi uma obra já terminada, porque o Pai já determinou, a obra do Espírito Santo, da santificação, é um processo. Nós estamos em. O texto diz aí, em. O Espírito Santo vai trabalhar nesta santificação. Que foi planejada por Deus, é claro, né? Mas está sendo operada uma transformação diária na nossa vida através do Espírito Santo. E se é um processo, nem todo mundo está em pé de igualdade. Alguns estão um pouco mais na frente,
outros estão um pouco mais atrás. Uns estão aproveitando e se regozijando nesta santificação, outros estão tímidos aqui, ainda tentando entender como funciona. Mas todos nós, uma vez que fomos salvos em Cristo Jesus, entramos neste processo. O Espírito Santo está nos lavando, está nos purificando, está nos fazendo sermos mais parecidos com Jesus a cada dia. E por causa disso, e para que isso aconteça, talvez nós tenhamos que passar por algumas provações. Infelizmente, a gente, nem todo mundo, melhor dizendo, né? Aprende com as coisas fáceis. Eu me lembro que quando eu era bem jovenzinho, eu fui para a primeira série, eu já tinha feito uma espécie de um pré, né? Acho que é pré, tem que ser pré, né? Porque começa na primeira série, começava na primeira série. Acho que ainda começa na primeira série, ainda é a primeira série. E aí, eu tinha feito lá, mas aí quando eu cheguei lá na classe, a professora de matemática foi ensinar conta de soma. E era tão difícil entender que 2 mais 2 era 4. Você se lembra disso? Que ela tinha que pegar laranjinha. Você tem 2 laranjinhas, e aí você ganha mais 2 laranjinhas. Quantas laranjinhas você tem? E a gente ficava ali pensando, 2 laranjinhas, mais 2 laranjinhas. Aí tinha que usar o dedo. 1, 2, 3 e 4. Passado algum tempo, a gente estava fazendo multiplicação. E aí, eu fui para o colegial, eu fiz arquitetura, então tinha trigonometria. É difícil até de falar o nome da matéria. E fazia umas contas, sim. Graças a Deus tem uns matemáticos que fizeram, resumiram para a gente as fórmulas, né? Mas uma vez um professor Watanabe, ele resolveu explicar para a gente por que tinha aquela fórmula. E foi a coisa mais interessante porque até então eu só colocava a fórmula, a fórmula, colocava a fórmula. Mas ele falou, vocês sabem por que tem essa fórmula? Não. Então, o problema era o seguinte, ele foi lá e colocou na lousa, na nossa classe tinha uma lousa bem grande assim. Na verdade tinha 2, uma desse lado e outra daquela lousa. E ele foi lá e começou a fazer a conta. Ele foi fazendo a conta, passou para outra lousa, foi fazendo a conta, pum, terminou na fórmula. E ele disse, quando você tiver esse problema aqui, você pode usar essa fórmula aqui, porque você evita todas essas contas. Que alívio que o cara fez antes da gente, senão haja papel para a gente fazer, né? Mas você entende que houve uma evolução? Para aquela criança que tinha dificuldade de fazer 2 mais 2, tinha que usar laranjinha, agora tinha que usar raiz quadrada. Fazer conta de seno e cosseno. E é claro que 2 mais 2, para quem está fazendo raiz quadrada, não é nada. Mas para quem está começando, é muito difícil. Então, perceba que a aprovação está dentro do processo
de santificação que o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. Talvez você esteja lá na laranjinha. Tudo bem, não se preocupe com isso. Você vai passar por essa. Talvez você esteja aqui na fração. Tudo bem. É difícil, é complicado, mas você vai passar. Talvez você esteja lá na frente, fazendo contas de trigonometria. Vai passar. Sempre a prova é difícil, mas com a graça do Senhor nós podemos passar. Deus está operando. O diretor responsável pelo processo de santificação é o Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo sempre leva a bom termo a obra que ele começa. Ele sempre termina o que ele começa. Então ele vai terminar a obra que ele começou em você. E por último, Pedro nos fala também sobre a salvação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo promoveu. Então Deus escolheu, nos elegeu. O Espírito Santo está desenvolvendo um processo de santificação. E Pedro vai falar também sobre a salvação conquistada em Cristo Jesus. E para isso ele vai usar a expressão da aspersão do sangue. Nesse sentido, é obviamente uma referência ao cordeiro sacrificial do Antigo Testamento, que trazia perdão para os pecados. O perdão era alcançado através de um ritual do sacrifício de um cordeiro imaculado. Neste ritual, cada chefe de família deveria levar o seu cordeiro, um cordeiro imaculado, até o sacerdote, e este cortaria a garganta deste cordeiro, drenando o sangue, que era então aspergido sobre o sacrifício, simbolizando a cobertura da tampa da arca da aliança, que era feita pelo sumo sacerdote uma vez por ano, aspergindo o sangue sobre, cobrindo, todo o pecado da nação inteira no dia do perdão. Mas isso era o sumo sacerdote uma vez por ano para toda a nação. Mas havia também o sacrifício que o chefe de família fazia, que era semelhante, só que em menor proporção, sobre os nossos pecados, os pecados das famílias. A ideia é que a aspersão do sangue, este ato de salpicar sangue sobre o sacrifício, passou então a simbolizar uma consagração para uso exclusivo de Deus e, portanto, simbolizar o perdão e a salvação conquistada a nós por Cristo Jesus. Esta salvação, esta obra poderosa e maravilhosa feita por Jesus, através do seu sangue, do seu sacrifício, deve produzir em nós, irmãos, gratidão. Porque afinal de contas você não tinha como pagar. Você não podia ter qualquer tipo de atitude que te beneficiasse diante de Deus, porque você era pecador e todos os seus atos, seus melhores atos, eram manchados pelo pecado. Somente alguém que não tinha pecado podia assumir a culpa dos nossos pecados, e Ele o fez, Jesus Cristo. E através desta obra, nós tivemos então salvação. Vejam, que tudo aquilo usado no Antigo Testamento, que tornou aquela família um povo, uma nação, está sendo atribuído agora por Pedro sobre a igreja.
Pedro está redirecionando a nossa visão sobre nós mesmos para mostrar que nós somos o novo Israel de Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Se você tiver essa visão, vai fazer toda a diferença sobre aquilo que Pedro vai explicar sobre uma vida piedosa diante do Senhor. Tudo aquilo que Deus falou através dos profetas, através dos legisladores, através dos escritores, dos poetas e dos escritores do Antigo Testamento, pode ser sim aplicado à sua vida, meu irmão, minha irmã. E nós juntos, então, proclamarmos o nome santo do Senhor. Portanto, Pedro inicia sua epístola convergindo o entendimento dos seus leitores para a visão neotestamentária de que a igreja é o novo Israel de Deus. E para deixar claro, ele afirma que Jesus também havia assim, por isso estava usando os seus apóstolos para ensinarem desta maneira. A igreja, portanto, assume os principais paradigmas que fizeram de Israel o povo de Deus e mostra que ela é a finalização da grande obra do Deus Trino, começada lá atrás em Abrão e até mesmo antes de Abrão, quando Deus levantou dos filhos de Adão e Eva, Deus escolheu um deles e usou através do seu irmão, porque ele morreu, né, foi assassinado, através de Sete, toda uma geração de adoradores. Desde lá de trás, Deus começou a obra reunindo gente de diversas nacionalidades, de diversas matizes culturais, intelectuais, sociais, para formar um só povo. Não uma etnia, mas um povo de todas as nações, povos, línguas. Ele começou lá atrás. E ele há de terminar com a volta do Senhor Jesus. Então, semelhantemente a Michelangelo, que a gente, olhando para as obras inacabadas, você fica imaginando como seria se ele tivesse acabado. Com Deus, ainda está inacabado, mas a gente sabe que ele vai terminar, né? Não é o Michelangelo que vai deixar para sempre aquele negócio parado. Mas Deus vai terminar. E nós fazemos parte disso. Então, ao olhar para a obra do Senhor, você pode sonhar. Deus está fazendo uma obra na tua vida. E essa obra há de glorificá-lo. Não desista. Pegue os pontos. Não abra a mão. É porque ainda não terminou. Está difícil, é complicado, eu sei. Eu passo por isso também. Mas ainda não terminou. Mas vai terminar. E pelo decorrer do que a gente vê aí nos dias, em breve. Eu tenho esperança de que isso aconteça em breve. Mas nós precisamos viver isto. Eu não sei, talvez se a gente pudesse usar a nossa imaginação aqui, e fôssemos aquela rocha que um artista começou a esculpir. E talvez se a gente pensasse a rocha dizendo assim, puxa, eu estou ficando bonito. Eu era apenas uma pedra lá no meio do deserto e agora estou sendo esculpido e estou ficando bonito. Nossa, que perfeição. Cada lasca que sai fica mais parecido, fica mais bonito, fica... Nossa!
E de repente o artista nunca mais volta. Talvez essa rocha meio esculpida pudesse dizer: o que aconteceu? Volta aqui, termina. Estava tão bom. Mas ele morreu. Não vai voltar mais. Mas imagina só se ele termina. E você, como rocha, olhasse para você mesmo e dissesse: que maravilha. Ficou muito mais bonito. Pense nisso na sua vida. Deus não vai desistir. Ele vai continuar trabalhando. Todo dia. Bem que seja uma lasquinha. Ele está trabalhando. E no final, você vai poder olhar para trás e ver a grande obra que o Senhor fez. Porque você, igreja, é o novo Israel de Deus. Vamos orar. Deus eterno e santo, nós queremos suplicar a tua bênção sobre nós. Para que o mundo não nos segue e nem nos afaste. E nem tire de nós o foco da obra que o Senhor começou. Derrama graça sobre o teu povo e firma os nossos passos para crermos e vivermos de acordo com a tua vontade. E continua trabalhando em nós, Senhor. Continua trabalhando, nós clamamos em nome de Jesus. Amém.